se o paciente vem confuso, se o paciente vem com uma série de queixas, não sabem falar há quanto tempo, você tem que organizá-lo. Então, se o paciente, você fala, tá com dor, tá com DTM, mas que DTM que ele tem? Há quanto tempo? Qual é a queixa principal do paciente, né? Quando o paciente de dor vem para você, não precisa vir não, tá? Paciente do teu consultório mesmo. Ele reclama da dor. Primeiro passo. Você tem que fazer essas 3 perguntas aqui. A Kélia gostou da... Tudo bem, Kélia? Gostou da live ontem. É loucura, meu. Sabe por que é loucura, Kélia? Não é o que o Fábio fala, que as coisas dão... Você seguir esse lado científico da DTM, você começa a ajudar as pessoas. É uma loucura isso. Então vamos lá. Primeiro passo. O paciente chegou, você vai perguntar para ele o quê? Queixa. Veja bem. Cadê meu pincelzinho mágico? Aqui, ó. Queixa principal e duração. O que é isso? Outras palavras. Queixa principal é dor. Dor é uma queixa. Estalo. Estalo é outra queixa. Travamento é outra queixa. Então, você coloca lá, dor há 15 anos. Isso é comum, né? Dor desde a adolescência. Comum. Segunda pergunta. Quantos tratamentos foi submetido e quais? Veja bem a segunda pergunta. E a terceira, o que deixou de fazer por causa desta queixa? Entenderam? Ó, a segunda pergunta, quais tratamentos foi submetido? Ah, fui no otorrino, fui no neuro, fui no dentista, fui no otorrino de novo, e aí vai. Esse é um caminho... vou falar que é normal, mas comum, tá? E a terceira pergunta, o que deixou de fazer por causa dessa dor? Deixou de ir para a faculdade. Deixou de ir... Olha que pergunta que a Kélia fez, hein? Obrigado por ter essa pergunta, Kélia. Que eu estou montando uma aula disso e eu vou responder após o meu raciocínio. O que deixou de fazer por causa desta queixa? Deixou de ir para a escola, deixou de ir para a faculdade, deixou de sair. Daí você vai vendo o quanto que essa dor é importante para o teu paciente. Ok? Vamos lá. Daí eu vou entrar na tomada de história, mas antes eu quero responder essa pergunta, me animou aqui. Professor, propulsor vai alterar a função da ATM? Como eu estou com os livros embaixo para ficar no meu nível, eu vou tirar um livro aqui. Com licença. Vou pegar aqui. Vamos falar do principal propulsor que existe, Herbst Ampliance. Eu acho que acho que está na página aqui, hein? Vocês veem? Não está na página. Que esse capítulo aqui é Herbst Show, né? Herbst para adultos.
Agora eu já vou chegar na pergunta da Kelly. Tem um capítulo, claro que cada capítulo desse livro são artigos muito bem feitos. Então, efeitos do Herbst, ou seja, do propulsor, na função da ATM. Página 135. Puta, eu li esse capítulo aqui 2 vezes no último mês. Então ele pega aqui, ó, olha esse artigo aqui, esse capítulo, efeitos do Herbst na função da TMJ ATM. Para você ficar tranquila, Kélia, vai alterar a função da ATM? Sim, pode alterar. Só que a única maneira que pode alterar é para melhor na seguinte forma. Conclusão dos vários artigos do professor Punchers e da professora Sabine Ruff, que são os experts no Herbst. Então, se o disco está parcialmente deslocado, bom prognóstico para reposicionamento desse disco usando o Herbst. Então, vai alterar? Pode alterar para melhor, ou seja, se o paciente tem um estalo, tem chance, segundo os estudos do Herbst, de recuperar esse disco, certo? Se o disco está totalmente deslocado, sem redução, pouca chance de recuperar esse disco na correção na classe 2, certo? Se o disco está deslocado sem redução, se o disco está deslocado com redução, pouca chance de ele retornar para a posição. Agora, se ele está deslocado sem redução, sem chance para a reposição com o Herbst. Contudo, o Herbst tem um bom prognóstico. Quando eu falo Herbst, vocês podem entender propulsor. Ele tem um bom prognóstico na adaptação tecidual e funcional de toda a ATM. Outra conclusão, capsulite, que é o disco, inflamação do disco. O Herbst pode ser considerado no tratamento de classe 2 com capsulite. E tem 70% de adaptação durante o período após o tratamento. Musculatura. O Herbst resultou em diminuição dos músculos doloridos, de músculo tender points, né? De pontos doloridos muscular. Então, a resposta que já me falaram em uma live, que já me falaram de uma postagem que eu fiz de avanço mandibular, o que acontece com as ATMs? Então tá, a resposta não é Fábio, hein? Fábio, eu sou um verdadeiro amante do Herbst, principalmente do Herbst. Gosto de dominar bem, indico o Herbst da TP ortodôntica. Só que tem mudança da função? Tem, pode ter mudança pela conclusão da Bíblia do Herbst,
feito pelo professor Punchers e Sabine Ruff, pode mudar a função para melhor. Pode, não quer dizer que vá mudar, tá? Então é isso. Muito bom, né? Esse livro aqui é assim, ele pegou vários artigos, enfim. Calma que vai chegar lives de Herbst. Vai ser lives assim, não vai ser poucas não. A partir de julho fica ao vivo aqui. Vocês vão ver o que vai ter lives de Herbst, ok? Respondido aí, Kélia, pode ir com tudo, tá? Lembra que quando eu uso Herbst, eu gosto que o paciente usa compressa 20 minutos, 3 vezes ao dia. Porque aquela musculatura é alongada, então gera conforto para o paciente. Valeu, Bruno. Chegou agora mas é que eu estava lendo lá o artigo, fazendo a tradução. É isso aí. Grande abraço aí. Então vamos continuar tomada de história, porque hoje eu prometi que seria uma live de 20 minutos. Já está dando 16 minutos. Vocês vão fazer essas 12 perguntas. Porque nós temos que... O que é a tomada de história? Nós vamos colher os sintomas do paciente. O que é sintomas? O que o paciente fala pra gente. Não tem mais nada o que fazer. A dor a gente não vê como uma cárie, por exemplo. Não vê. Então, nós temos que escolher os sintomas, o que o paciente nos fala. Se ele está confuso, com dor crônica há muito tempo, então vamos organizá-los, vamos ajudá-lo através da tomada de história, que tem critério. A tomada de história é o chave para DTM. Você vai falar, Fábio, na ortodontia eu uso alinhador tal, eu uso bracket tal, na prótese eu uso esse cimento resinoso, eu uso esse tipo de faceta, na pério eu uso essas curetas, na endo eu uso esse localizador de canal, na reabilitação eu uso tratamento digital. Cada especialidade tem a tua frescura, vamos dizer. Não frescura, mas tem a tua coisa boa. Na DTM é isso. É uma caneta e um papel sulfite para fazer essas 12 perguntas. Tomada de história. Queixa do paciente. Se ele tem dor, se ele tem estalo. Tipo de dor. Dor tipo cansada, pesada, típica de dor muscular. Intensidade de 0 a 10. Você pergunta para o paciente, de 0 a 10, que nota você dá para a tua dor? Localização. Tem gente que não é dentista entrando. Um beijo aí para Ellen. Direto de Ciudad de México. Localização. Aonde que está a dor? Se é temporal, masseter, e aí vai. Tempo de início. Quando começou a dor? Há 20 anos, há 15 anos. Frequência. Quantas vezes na semana, ou no dia, ou no mês? A dor dura quanto tempo? Ela tem 3 vezes por semana, mas dura 2 horas quando aparece. Horário de ocorrência, mais de manhã ao acordar. Fator precipitante. O que acelera a dor? Fator de melhora, descansar, calor, remédio, acupuntura, relaxamento, fator de piora, estresse,
cansaço, depressão, apertar dente, e fator acompanhante desencadeia uma enxaqueca, por exemplo. Isso aqui é uma bíblia. Pode tirar foto da minha tela aí se vocês quiserem, ó. Sem isso, vocês não sabem, né? O que o paciente tem. Então, depois eu dou as características, tudo, né? Mas você vai desenhando o paciente, né? Queixa, de novo, queixa, tipo de dor, intensidade, localização, tempo de início, frequência, duração, horário de ocorrência, fator precipitante, fator de melhora, fator de piora e fator acompanhante. Claro que isso fica na minha cabeça, eu já vou fazendo um texto, né, quando o paciente vem. Vocês podem usar itens do jeito que eu te falei, ó, novamente aqui. Itens, se escreve do lado aqui. Certo? Isso é a tomada de história. Porque a partir daí você vai fazer tudo que eu falei ontem, né? Que usa no tratamento conservador. Na semana passada já é manipular, né? Quando travou a articulação, etc, etc. Ok? Jovens. Beleza. Essa live é direta e reta, 20 minutos. E vamos descansar. Pérez, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? Então, próxima live, quinta-feira, ó. Aviso, Rodrigo Milani entrando na área a partir de segunda que vem, hein? Então vocês vão ter live agora de Rodrigo Milani e Fábio Micheletti. Agora vocês vão ter assunto, eu ainda não sei o que ele vai falar. Eu prossigo aqui com DTM, quinta-feira, próxima live. Eu acho que eu vou falar de agulhamento seco, agulha de acupuntura. Posso até fazer uma ao vivo aqui em mim, tá? Vou fazer ao vivo aqui. Eu soltar um ponto gatilho com uma agulha de acupuntura. Valeu? Boa semana, até quinta.